Salve, salve! Vamos lá, vamos começar a comentar provas aplicadas para o TRT. Vamos comentar a prova que foi da 20ª região, TRT 20ª região, analista judiciário. Geralmente a FCC faz provas diferentes de acordo com nível médio e nível superior, mas quando é nível superior, é comum que a prova de português seja igual para oficial de justiça, analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área judiciária. Não é sempre, não é regra. Há casos em que eles fazem uma distinção, fazem provas diferentes para a área administrativa para a área jurídica, mas há outros casos, como foi o do TRT 20, da 20ª, sendo o nível superior, eles uniformizam e a prova é uma só para todos os cargos de nível superior e outra para nível médio. Nesta prova, nós teremos ou temos 14 questões, compreensão textual, que sempre é uma exigência da FCC, ela trabalha com um, às vezes dois, às vezes três textos, um ou dois ou três, sempre elabora questões de compreensão e interpretação, para provas de 20 questões é a de 4 questões de compreensão e interpretação de textos, né? Ou 4 questões para cada texto. Se a banca colocar dois textos, por exemplo, é bem provável que a gente tenha aí 8 questões, 7, 8 de compreensão textual. Sendo que em alguns casos, essas questões que a gente até classifica como de interpretação têm um conteúdo mais voltado às vezes para semântica, tradução de algumas expressões do texto, às vezes é uma situação gramatical no meio do caminho, ou seja, para a gente compreender o que o texto diz, a gente recorre a valor semântico de conjunção, valor de conectivo, então fica um pouco diluído, é difícil conceituar aquela questão única e exclusivamente como questão de compreensão e interpretação de textos. O procedimento ideal que a gente sugere aqui é o seguinte: você vai pegar a prova, vai fazer, né? Você tem esse material aí, vai tentar fazer, vai bater cabeça, vai experimentar angústias e aflições na alma, normal. E depois que você sofrer tentando resolver as provas, as questões, você vê os comentários, assiste a aula, né, e vê os comentários para eliminar suas dúvidas. Como vocês já devem saber, a Fundação Carlos Chagas não costuma complicar muito, não é uma banca que se caracteriza, se destaca pela elaboração de questões capciosas, aquilo que a galera chama de pegadinha, não é algo muito surreal, não dá aquelas viajadas que aquela banca na qual você está pensando agora, costuma dar, né? Aquela banca, você sabe qual é, né? Que dá umas viajadas, faz umas questões que ninguém entende. Não é o caso. A FCC é uma banca redondinha, tem um padrão bem conhecido, é uma banca que costuma fazer uma prova de português bem regular, no sentido de uniforme, ali pés no chão, sem muitas viagens e alucinações e sem muitas complicações. Claro, eu estou falando isso considerando que você está adequadamente preparado, preparada, está estudando, revisando as regras gramaticais. Então, geralmente é assim: um, dois ou três textos, quatro questões de compreensão textual para cada um dos textos e depois uma sequência que pode te exigir, né? Pode exigir de você conhecimentos sobre transposição de vozes verbais, da ativa para passiva, da passiva para ativa, conhecimentos de concordância verbal e nominal, regras de crase, pontuação tem caído muito. Há um modelo de questão muito comum também, que é a reescritura. A banca reescreve trechos do texto, fazendo paráfrases, e pergunta em qual opção essa paráfrase, essa redação nova, apresenta clareza e correção. Eles fazem muito isso. Uso de pronomes relativos e preposição, de acordo com a regência da oração adjetiva. São basicamente esses os casos. Flexão verbal, né? Verbo no indicativo, subjuntivo. São esses os tópicos que a FCC costuma cobrar mais. Vamos então ao texto. Você já tentou fazer a prova, dando aquela conferida aqui, que às vezes a gente começa a falar sem conferir, quando vai conferir já se passaram 15, 20 minutos e não estava gravando. É uma delícia essa experiência, né? Mas acho que está gravando sim, está tudo ok aqui, tem retorno do som. Beleza, galera. Temos o texto Tempos muito novos. Tempos muito novos.
Vou dar uma lida rápida, você já leu o texto, mas a gente vai ler até para refrescar a memória acerca do conteúdo e destacar pontos importantes aqui. O melhor conselho que eu poderia dar a um jovem é um texto em primeira pessoa, é o autor se comunicando diretamente ou sugerindo uma comunicação direta com o leitor, com o jovem de 15 anos. O melhor conselho que eu poderia dar a um jovem de 15 anos, enfiado numa escola desatualizada em algum lugar do mundo de hoje, é: note que ele não está. Olha como as bancas, né, como a FCC, evidentemente, já se vale de algumas situações para, na elaboração das opções que você vai julgar lá na frente, contar com uma tendência à distorção dos fatos. O conselho que ele quer dar é a um jovem, atenção, de 15 anos enfiado numa escola desatualizada. Muita gente pega esse primeiro período do texto e diz assim: ah, o autor do texto criticou as escolas. O autor do texto se dirige aos jovens que estão frequentando escolas. Não é isso. Está bem claro aí, ó, escola, vou até marcar porque isso aí é importante, escola desatualizada. Então, comecem a ler o texto. O procedimento na prova não é aquele procedimento de leitura quando a gente está conversando com um amigo entrega um texto para a gente ler. Ou quando a gente sozinho mesmo, mexendo no celular, ali no Note, põe um link aqui para um texto que me interessa, um assunto pelo qual eu tenho interesse, cliquei e vou ler. Na prova não é assim. É uma leitura mais lenta, mais vagarosa, porque você vai ter que fazer a decomposição. Você vai ter que imaginar o que o autor quis dizer passo a passo e prestar muita atenção a elementos que especificam o que está sendo discutido. Uma coisa é o autor se dirigir a jovens que estão frequentando escola. Outra coisa é o autor se dirigir a jovens que estão frequentando escolas desatualizadas. Beleza? Então ele quer dar um conselho para essa galera e ele diz assim, ó, o conselho é: não confie demais nos adultos. Excelente conselho, hein? Excelente. A maioria deles tem boas intenções. Então, ó, já esclarece, né? Não confie demais nos adultos. Porque os adultos são vilões, querem o mal dos adolescentes? Não, ó. A maioria tem boas intenções. Mas eles não compreendem o mundo. Olha a explicação. Por que você não deve confiar demais? E outra coisa, né? Uma coisa é não confiar, outra coisa é não confiar demais. Ele não está dizendo para você não confiar de forma alguma. Ele só está dizendo não confie demais. Por quê? Porque, segundo ele, os adultos não compreendem o mundo. De boa intenção, o inferno está cheio, né? Mas a compreensão. Então, como eles não compreendem o mundo, o que eles falam não é muito confiável, né? Há uma lógica bem desenvolvida aqui. E olha como essa lógica tem a ver com a passagem do tempo. O autor do texto vai justificar o título, Tempos Muito Novos. Né? Ó, no passado, isso é muito importante, tá? No passado, era relativamente seguro apostar em seguir os adultos. E ele justifica, porque eles conheciam as coisas bastante bem. E o mundo se transformava lentamente. Veja, como as transformações eram lentas, havia mais segurança. Era mais fácil ou era possível conhecer mais e melhor as coisas, porque elas não mudavam, né? Ou a frequência era menor, então elas duravam mais tempo. É o contraponto da sociedade líquida do Bauman, né? Vocês adoram Bauman nas redações. Então lá atrás, como a coisa era mais lenta, durava mais tempo, isso permitia compreender essas coisas com mais consistência, e aí, lógico, compreendendo o que a gente fala sobre é mais confiável. Isso é encadeamento de ideias, galera. Isso é progressão textual, isso é afirmação justificativa, é uma excelente exemplificação, né? É um excelente começo de texto, inclusive para inspirá-los na hora da redação. Claro que vocês não vão usar a primeira pessoa, como ele está fazendo aí, né? O melhor conselho que eu poderia dar, não é isso. Mas vocês conseguem extrair aí elementos importantes para argumentar? E depois que ele fala que no passado as coisas mudavam lentamente, ele diz: mas, olha a contraposição, mas o século XXI será diferente. Devido ao ritmo cada vez mais acelerado, olha o contraponto, ó, lentamente, acelerado. Devido ao ritmo cada vez mais acelerado das mudanças, você, olha como ele se dirige diretamente ao leitor, nunca terá certeza se aquilo que os adultos estão lhe dizendo é fruto de uma sabedoria atemporal, uma verdade que não muda com o tempo, né? Ou de um preconceito ultrapassado. Sim, essa crença, esses valores, isso aí funcionava ontem, anteontem, semana passada. Hoje não funciona mais. Né? As coisas evoluem,
as coisas mudam. Muito bom esse primeiro parágrafo. Vamos lá. A tecnologia não é uma coisa ruim, mas é uma aposta arriscada. Então ele já faz a transição por algo mais específico que vai ser a base da tese dele, né? Que vai ser a base da argumentação dele para defender a tese, melhor dizendo. Ela pode ajudá-lo muito, mas se ela exercer demasiado poder em sua vida, você pode acabar como um refém. Olha o contraponto. Uma coisa é ajudar, outra coisa é você se entregar tanto a ela, criar uma relação de dependência dela, a ponto de ficar refém. Se você souber o que deseja na vida, ela pode ajudá-lo a conseguir, mas se você não sabe, será muito fácil para a tecnologia moldar você e seus objetivos e assumir o controle da sua vida. Agora repare o tempo todo a preocupação dele de não generalizar. Ó, eu marquei aí, fica bem coloridão. A tecnologia pode moldar você ou moldar por você seus objetivos e assumir o controle da sua vida. Ele está falando com quem? Com quem não sabe o que deseja. Porque ele antes falou, se você sabe o que deseja, você e a tecnologia podem ser parceiraços. Né? Parceiraços lá, de boa, um com o outro com um. Né? Você sabe o que você deseja, usa a tecnologia a seu favor. Quem não sabe, vai ser dominado, vai ter os seus desejos moldados pela tecnologia. Então, repare que a informação, a afirmação dele, não é genérica. O autor do texto diz que a tecnologia vai moldar a vida das pessoas. Não, das pessoas que não sabem o que querem. Tá? À medida que, olha a proporção aqui, à medida que a tecnologia adquire uma melhor compreensão dos humanos, você poderia se ver servindo a ela cada vez mais em vez de ela servir a você. Você já viu esses zumbis que vagueiam pelas ruas com o rosto grudado em seus smartphones? Opa, olha aí, ó, tirou uma onda com a galera, né? Esfregou na. Isso é o espelho, né? O espelho da sociedade, ó. Zumbis pelas ruas com o rosto grudado em seus smartphones. 99,9% da população, né? Essa é a cena mais comum. Recentemente eu estava no barzinho vendo o jogo, observando as mesas. Muito curiosa essa observação, muito o resultado, né? Como as pessoas ali, às vezes casais, né? Casais aí cada um com seu smartphone, ou seja, casal, a gente que se conhece há muito tempo, é casal antigo. Porque casal, quem está se conhecendo ali nos primeiros encontros, né? Tem interesse mútuo, um tem interesse de iludir o outro, não é? Porque ainda não há um conhecimento aprofundado. Então dá para maquiar, disfarçar, iludir para conseguir os objetivos. Mas aquela galera que já tem mais intimidade, não tem mais assunto, aí fica ali, só no celular, né? É isso que ele está falando aqui. São os zumbis. Olha o que ele diz no final do parágrafo. Você acha que eles estão controlando a tecnologia ou é a tecnologia que os está controlando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vem agora? O último parágrafo. Neste exato momento, os algoritmos estão observando você, estão observando aonde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas do seu coração. É hiperbólico, é exagero ou isso é fato? Estão se baseando em Big Data e no aprendizado da máquina para conhecer você cada vez melhor. E com seu consentimento, né? Se você quiser manter algum controle sobre sua existência pessoal e o futuro de sua vida, terá de correr mais rápido que os algoritmos. Para correr tão rápido, não leve muita bagagem consigo. Deixe para trás. Suas ilusões, elas são pesadas demais. Grande texto, né? 21 lições para o século XXI, Yuval Harari. Então, vamos lá. Vamos às questões. Primeira questão. Considerando o contexto, isso é muito importante, né? Com base no texto, e o contexto traduz adequadamente o segmento em. Ou seja, não é uma questão de dicionário. Vou pegar o que está antes do sinal de igual, vou ao dicionário, pegar pelo menos algumas palavras, vou ao dicionário para ver se confere e vou marcar. Não, primeiro que não dá para consultar dicionário na hora da prova, e mesmo que pudesse haver a consulta, não dá para se basear nisso porque ele está dizendo considerando-se o contexto. E as palavras mudam de significado ou podem mudar de acordo com o contexto. Aqui é jogo de cintura, é bom senso e a compreensão do contexto no qual a expressão está inserida. A letra A sugere que se você quiser manter algum controle, equivale a caso pretenda assumir a gestão plena. Qual é a característica dessa sugestão, ou o que impede a letra A de ser o gabarito? Algum controle não é a mesma coisa que gestão plena, né? Se você exerce algum controle sobre algo, é algum controle. Esse elemento algum não está à toa no texto, né? Bom, ele até que exerce algum controle ali na empresa, algum controle. Não é a mesma coisa que ele assume a gestão plena, né? Então,
Plenitude é diferente de algum controle. Eu tenho algum conhecimento sobre esse assunto. É diferente de eu tenho pleno conhecimento sobre esse assunto. Então a letra A já pode ser descartada. A letra B era relativamente seguro apostar, confiava-se ainda sem margem de erro. Relativamente não é sinônimo de sem margem de erro. Se eu relativizo, eu não trabalho com questões absolutas. A famosa, né, divisão verdade relativa, verdade absoluta. Tudo é relativo, né? Existe verdade absoluta. Então, se é relativamente seguro, eu não posso dizer que não há margem de erro. Se é relativamente seguro, há margem de erro. C. Fruto de uma sabedoria atemporal, produto de uma inteligência localizável. Nada a ver, né? Fruto e produto, tudo bem. Aí você já começa a conhecer um pouco da banca, né? Fruto de, produto de. Bateu, né? Isso aí é fruto do seu comportamento, isso é produto do seu comportamento. Não vale. Mas sabedoria atemporal não bate com inteligência localizável, né? Atemporal é aquilo que ultrapassa dentro do tempo, não é datado, né? É algo que se estende, e localizável é aquilo possível ou passível de localização. Então também não serve a letra C, vamos para a letra D. Moldar por você seus objetivos, propor metas mais subjetivas. Moldar é diferente de propor, né? E não tem depois do sinal de igual, não tem nada que seja equivalente ao por você. Beleza? Metas e objetivos. A banca sempre coloca alguma coisa que dialoga, né? Metas e objetivos na D, fruto e produto na C. Vou botar aqui confiava-se e apostar na B, não chega a ser muito próximo, mas enfim, tem um contatinho, tem um ponto de contato. Se você quiser, caso pretenda assumir, né? Se você quiser manter, caso pretenda assumir na letra A, mas sempre há também elementos que eliminam essa possível semelhança. Na letra E, não. Ó, a letra E é o gabarito. Vão monitorar todos os seus passos, farão um completo rastreio de seus movimentos. Se algo monitora todos os seus passos, você não dá um passinho sem esse algo saber, é porque ele está rastreando completamente os seus movimentos. Faz todo sentido. Número 1, letra E. Questão de capacidade, questão que existe, capacidade de contextualização para perceber que alguns elementos que a banca coloca depois do sinal de igual, alguns, geralmente um em cada, né? Um elemento pelo menos em cada estrutura depois do sinal de igual, não dialoga com o que está antes desse sinal, o que faz você eliminar essa opção. Letra E, ok. Número 2. No primeiro parágrafo, o elemento central da comparação estabelecida entre o passado e o século XXI, lembra que a gente fez aquela leitura e eu falei, por que os adultos antes eram mais confiáveis do que hoje? Ele faz essa distinção, né? As coisas mudavam lentamente, com isso duravam mais tempo, com isso havia mais segurança na compreensão dos fenômenos. E aí, se você compreende, é mais confiável, né, o que você diz. Já no século XXI, não, não dá. A galera não está conseguindo absorver porque está tudo muito rápido, muito diluído. Então, vamos ver, relativização. E aí, olha só, olha como a banca monta as outras opções que não correspondem ao gabarito. Letra A, relativização da importância da escola. Em momento algum ele discute a importância da escola, então nem vou nem seguir. Letra B, nova programação dos objetivos escolares. Ele também não discute os objetivos escolares. A escola só aparece no texto para servir de localização em relação ao alvo do conselho dele. E, inclusive, ele faz questão de dizer: eu daria um conselho aos jovens que frequentam a escola desatualizada. Né? Eu falei bastante sobre isso na leitura do texto. Acelerada, diminuição da capacidade dos adultos para interferirem na formação de um jovem. Aí faz todo sentido. Vamos lá. Quanto mais o tempo passa, ou conforme o tempo passa, menor é a capacidade de interferência do adulto na vida do jovem, porque o adulto está perdido também. Então, o que ele fala não é tão confiável, porque ele está falando sem muito conhecimento, porque não dá tempo de conhecer, não dá tempo de absorver, porque está tudo muito rápido. Né? E logo depois ele explica que isso tem a ver com a tecnologia, os adultos são os zumbis também lá, né, capturados ou cativos dos algoritmos. É isso. Olha a letra D, galera, a maior independência social dos adolescentes. Em virtude das mudanças tecnológicas na educação. Olha como a banca usa a mesma estratégia nas opções descartadas. E é crescente importância das experiências transmitidas de um adulto para um jovem em formação. Ora, se houvesse um crescimento da importância dessa transmissão de conhecimento do adulto para os jovens, ele não daria o conselho para o jovem não confiar, né? Confiar cada vez menos, né? Não confiar demais. É isso que ele fala, não confiar nos adultos. A letra E vai na contramão do texto. Então, 2, letra C. 3. No segundo parágrafo, a tecnologia é vista como uma aposta arriscada. E aí a banca vai explicar por quê
É claro que em apenas uma opção essa explicação é válida. Então, por que que a tecnologia é uma aposta arriscada, na visão do autor do texto? E é muito importante que você tenha em mente que é isso que está em foco, né? A visão do autor do texto. Você não precisa concordar com a tese dele, você não precisa concordar com a opinião dele, mas você vai escolher a resposta de acordo com o que ele diz, porque é o que a banca quer saber, é a base, né, para as perguntas formuladas. A tecnologia é vista como uma aposta arriscada devido ao embate cada vez maior entre as diferentes tecnologias computacionais. Isso não chega nem perto do texto, né? Diferentes tecnologias computacionais, foi isso que o texto discutiu? Não. A tecnologia é vista como uma aposta arriscada na medida em que seu usuário pode se converter no objeto de que ela será o sujeito. É isso. É isso. É uma aposta arriscada porque se você não tomar cuidado, não vai ser você o controlador, o sujeito. Você vai ser o objeto. A máquina vai passar a controlar você. Então, tá aqui já o gabarito. Ele faz essa ressalva claramente, né? Ele faz essa ressalva com bastante clareza. Não é você que controla a tecnologia, não é você que controla a máquina. É o contrário. Quando você não sabe o que quer, não sabe o que deseja. Quando você sabe, ela pode ser até uma aliada, né? Mas quando você não sabe, você pode ser dominado por. Tanto que no final ele fala, né? Para você correr mais rápido que o algoritmo. Letra C. A tecnologia é vista como uma aposta arriscada porque a sedução dos poderes tecnológicos torna-os inúteis para quem deles depende. Bom, como torna esses poderes inúteis? Não. Não tem, os poderes tecnológicos não são inúteis, muito pelo contrário, né? São usados para controlar você. Ou quem não tem o controle, né? Na utilização da tecnologia. Letra D. A tecnologia é vista como uma aposta arriscada quando ocorre uma parceria mutuamente nociva entre jovens e os técnicos. Meu Jesus, técnicos programadores, galera. Isso nem está no texto. E letra E. A tecnologia é vista como uma aposta arriscada toda vez que os jovens confiarem menos na sua capacidade do que nas máquinas. Pelo contrário, né? Se você confia menos na sua capacidade do que nas máquinas, você confia mais nas máquinas, aí o risco é grande. Porque se você confia mais na máquina do que em você, provavelmente você já está dominado por ela. Já é refém, já é capachim dela. Agora, se você confiar mais na sua capacidade do que nas máquinas, não. Então, letra B. Eu acho que a essa altura dá para dizer que não é, para reforçar o que eu falei no início, né? Não é uma banca que se destaca por questões extremamente capciosas que exigem muita elucubração. Meu Deus, como é que eu vou responder a essa pergunta? Eu tenho que fazer um exercício acima da média. Não, galera, é bem razoável até pelas outras opções que não correspondem ao gabarito. O que a banca oferece nas opções que não representam o gabarito normalmente comunicam algo muito distante do texto, muito afastado do ponto central, da discussão central, invertendo a tese do texto, indo na contramão da tese do texto, deturpando argumentos, generalizando o que é específico ou especificando o que é genérico. Então, eu acho que com um pouquinho de atenção à leitura, paciência para ruminar bem as ideias de cada parágrafo e atenção na leitura do comando e das opções, eu não vejo um grau de dificuldade muito elevado nas questões da FCC, não. Vamos lá, número 4. Na conclusão do texto, o autor insiste em nos lembrar que, lembra a conclusão, né, quando ele fala aquela coisa de você deixar bagagem, né, e ser dominado ou não pelas máquinas. Então vamos lá. A expansão atual dos algoritmos permite a multiplicação de suas interferências sobre nós. Sim, ele mostra lá que o algoritmo sabe o que você está fazendo, o que você está comprando, aonde você vai. Né? À medida que você permite e investe tempo, gasta tempo com essas plataformas, com essas tecnologias, você está fornecendo aos algoritmos todas essas informações e permitindo essas interferências na sua vida. Isso é sabido, não tem nenhuma surpresa aqui. Vamos às outras opções. Caso você tenha lido a letra A e não tenha sentido muita firmeza, as outras. Letra B. As ilusões dos algoritmos não devem ser abandonadas como simples cargas inúteis. Ele não fala que há ilusões nos algoritmos. C. A esperança da nova geração está em tirar vantagem da máxima velocidade dos algoritmos. Nada disso está no texto. A rapidez da escalada tecnológica fará com que os algoritmos se tornem obsoletos. Se tem uma coisa que o texto não diz, é a obsolescência de algoritmos. Muito pelo contrário. Eles estão sempre aperfeiçoando para que a coleta de dados seja cada vez mais precisa, mais exata, mais específica. Né?
É ilusório imaginar que os algoritmos possam de fato nos prejudicar como sujeitos que somos. Tanto não é ilusório que ele faz essa ressalva, né? Ou você se policia e muda os hábitos, ou você vai ser o objeto da tecnologia e não o sujeito dela. Ele deixa isso muito claro. 4, letra A. 5. Aí, depois de 4 questões sobre o texto, sendo que a primeira tem muito mais a ver com contexto, com semântica, né? A quinta é gramatical. Se você quiser manter algum controle sobre a sua existência pessoal, terá de correr. E aí a banca pede no enunciado, transpondo-se a frase para a voz passiva, a forma verbal resultante deverá ser. Eu achei essa questão muito interessante, porque eu vejo aqui o professor responsável pela elaboração dessa questão tentando de alguma forma debochar dos candidatos, né? Ele quer tirar uma onda com você, eu acho que você não pode permitir isso. Pode permitir isso, não pode dar esse gostinho a ele. Olha o grau de crueldade, não sei, eu vou adotar um olhar positivo aqui, o grau de generosidade, né? Ele foi generoso, porque olha só, basta ler o enunciado. Transponde-se a frase acima para a voz passiva. Você sabe que para haver voz passiva na língua portuguesa, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que ter partícula passivadora se ou verbo de ligação mais particípio. Né? Comemorou-se a vitória foi comemorada. Esperou-se a resposta foi esperada. Se você não tiver partícula C, esperou-se a resposta, comemorou-se a vitória, não tem a partícula C. E a partícula C é a passivadora, né? Você pode até ter a partícula C com outros valores, mas se não for a passivadora, e se você não tiver a voz passiva analítica, que é verbo de ligação mais particípio, geralmente verbo ser, a vitória foi comemorada, a resposta foi esperada, você não tem voz passiva. Se você não tiver partícula passivadora C ou voz ou verbo de ligação mais particípio, você não tem. Não existe voz passiva na língua portuguesa com outra configuração. Alexandre, mas não tem um caso especial? Não. Não tem aquela exceção? Não. É uma coisa rígida, é uma cláusula pétrea. Não tem como. Não tem como você elaborar uma voz passiva que não contenha uma dessas duas situações que eu falei aqui já 2, 3 vezes e vou falar de novo. Partícula passivadora C ou verbo de ligação mais particípio. E o examinador, o professor que montou essa questão, só ofereceu isso que eu acabei de comentar com você em uma opção. Não tem como ser a letra A, porque a letra A não tem verbo de ligação mais particípio e não tem partícula passivadora C. Na verdade, nenhuma opção tem partícula passivadora C. Nenhuma. Então tá. Então, se nenhuma tem a partícula passivadora C, eu vou investir tempo, já que ele pediu voz passiva, nas que, por enquanto eu não sei, né? Nas que oferecerem verbo de ligação mais particípio. E aí só tem uma. Porque a letra A me deu o verbo ter mais particípio. Verbo ter mais particípio não é voz passiva. A letra B, a letra D e a letra E nem me deram particípio. Então, se eu não tenho partícula passivadora C, se eu não tenho particípio, eu não tenho voz passiva. Então, acabou. O gabarito é letra C. E aí, só a título de confirmação, né, vou dar aquela conferida marota. Ó, se você quiser manter algum controle é o objeto direto do manter. O objeto direto na ativa passa a sujeito da passiva. Então, eu vou inverter. Se você quiser manter algum controle, se você quiser que algum controle seja mantido. Não precisa nem seguir com aquele sobre sua existência pessoal, nem precisa. Você para ali no verbo e no objeto. Então, eu digo para você, ele manteve o controle, ó, vou fazer a contramão, o controle foi mantido, certo? Ele manterá o controle será mantido. Ele mantém o controle é mantido. Você não pode mudar o tempo verbal, tá ligado, né? Então, é só você perceber isso, mas nessa questão dá para resolver rápido porque a banca pede passiva e só dá uma opção na passiva. Então não tem como fugir. 5, letra C. Vamos para a número 6. Cumpre-se a devida concordância verbal na frase. Então agora gramática de novo, né? A quinta, vozes verbais. É bom anotar isso, tá? Eu no seu lugar, se eu fosse fazer uma prova FCC amanhã ou depois, eu anotaria isso. Vamos lá. Conteúdo da primeira prova. Da questão 1 a 4, compreensão e interpretação de textos, sendo que a primeira tem uma pegada de paráfrase ou de conhecimento de significação, de semântica dentro de contextos, né? Mas, sendo mais rasteiro na classificação, da primeira a quarta, compreensão e interpretação de textos. Se quiser, faz uma perninha ali no número 1 e bota
semântica ou paráfrase, reescritura. Quinta, vozes verbais, voz passiva, composição, conversão, melhor dizendo, transposição para voz passiva. 6, concordância verbal. Vai anotando, porque aí depois você faz isso em 10 provas, em 15, em 20, você tem ali um banco de dados bem legal. Você tem um banco de dados que de repente serve para nortear, né, para direcionar os seus estudos. Pô, tem pouco tempo para estudar português, né, muita coisa para fazer, tem que ver o Big Brother, tem que fazer aquilo. Aí, pô, deu tempo, sobrou quanto tempo? Ih, 20 minutos. Pô, mas tu vê aqui que o assunto X caiu em 8 provas das 10 que eu selecionei. Dá uma revisada nesse conteúdo, que caiu 8 vezes, né, nas 10 provas. Vale a pena, hein? Isso é um estudo racional, né? Um estudo que faz você direcionar melhor o seu foco. Vamos lá, letra A, caberão aos jovens deixar para trás todas as ilusões. Estratégia bem manjada da FCC, aproximar um verbo no plural por conta de uma palavra no plural, mas o caberão não tem como sujeito jovens. Você para diante do verbo e pergunta a ele o que é que ou quem é que. Então, o que é que caberá aos jovens? Deixar para trás as ilusões. Deixar para trás alguma coisa é uma oração. Então, esse verbo caber tem que ficar no singular. Deixar para trás as ilusões caberá. Caberá aos jovens deixar para trás as ilusões. Letra B. Não se confiem aos adultos a tarefa de aconselhar os jovens. Esse verbo não pode ir ao plural, a partícula se aí seria uma indeterminadora do sujeito, porque o termo adultos não é o sujeito. Né? O que você não vai confiar a esses adultos? A tarefa. Então é não se confie. A tarefa não deve ser confiada. Tá? E se você quiser aqui, claro, né, aí eu falei de indeterminado do sujeito, mas aqui é a voz passiva. A tarefa, sujeito, não deve ser confiada aos adultos. Tá? Esse ser é a passivador. O verbo aí tem que ficar no singular para concordar com tarefa. Letra C. Faltam as boas intenções do adulto à compreensão dos novos tempos. Está reparando que a estratégia da banca é a mesma? Eu vou repetir para ficar bem firme aí, bem fixo na sua memória. Olha só. Na A, eles botaram caberão se valendo de jovens do lado. Então, o verbo no plural tem um cara no plural do lado. A galera vai deixar isso passar. O incauto, né, o candidato incauto é uma palavra bonita, né? Sem cautela. O candidato distraído ou despreparado, ele vai deixar passar. Caberão ao jovem. Mas você, que não faz parte desse grupo dos incautos, distraídos, despreparados, você, que é a pessoa sagaz, vai parar. Peraí. O que é que caberá? Deixar alguma coisa para trás. Deixar alguma coisa para trás caberá. Singular. Então, eliminar. O que eu não vou confiar aos adultos? O que não se deve confiar? O que eu não confio aos adultos? A tarefa. Então, a tarefa é singular, então não se confie aos adultos a tarefa. Mas a banca botou confiem no plural porque tem adultos no plural. A mesma coisa na letra C, ó, faltam no plural porque tem boas intenções no plural. Mas você, que é uma pessoa sagaz e perspicaz, vai perguntar o que é que falta? O que falta é a compreensão. A compreensão falta no singular. Mas na A, na B e na C, a banca usou a mesma estratégia. Colocou no plural o verbo para tentar enganar quem se deixa levar pela aproximação. Né? Ah, o verbo no plural, tem alguma coisa do lado do plural, então tá certo. Não é assim que funciona. Né? Nas 3 opções, o sujeito é singular. Compreensão na C, tarefa na B e deixar para trás na A. É uma oração. Logo, os verbos caberão, confiem e faltam deveriam ser empregados no singular. Caberá, confie e falta. E na D? Mudou? É igual? Como é que funciona na D? Na escolha do caminho dos jovens, pretendem influenciar os algoritmos. Aqui, ó, quem é que pretende influenciar na escolha? Os algoritmos. Os algoritmos plural pretendem no plural, eis o gabarito. Até porque na letra E, são de se notar nos rostos dos jovens a fixação, não, né? É de se notar. A fixação é algo notável. A fixação sujeito, então a fixação é de se notar nos rostos dos jovens. Mais importante do que dizer, ou tão importante quanto dizer que o gabarito é letra D, é indicar para vocês o roteiro, a configuração, a aparência das questões que são oferecidas e não correspondem ao gabarito, porque vocês vão lidar com isso na prova de vocês, né? Então, diante de uma questão de concordância verbal, não fica, né, como o pessoal fala, não fica emocionado, né? E, o verbo no plural tem um cara do lado no plural, deve ser certo. Não, repare que é muito comum não funcionar assim. O que está do lado do verbo nem sempre é o sujeito. É preciso que você veja a estrutura toda, localize o sujeito e faça as devidas correções ou dispense as opções incorretas. Eu vou fazer uma paradinha aqui para o bloco ficar na casa dos 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos,
Isso é importante para efeito de tamanho de arquivo, na hora de baixar, transferir, sei lá o que. Então a gente vai fazer essa pausa e eu volto para o bloco 2 corrigindo da 7ª questão até a 14ª, beleza? Vamos lá.